E a gente mesmo aqui, com produção do Rudy Omar Johan, também trouxe esses objetos. Um foi citado aqui, artista, né? O pessoal pode ver aí na câmera o Michael Jackson aqui em fita cassete, que muita gente nem conhece. Legião Urbana, aqui marcando época, surgiu ali no início dos anos 80. Esse disco aqui, o Quatro Estações, já é de 89. Mas eu queria que também o José também mostrasse, porque a literatura também veio com uma outra roupagem, tinha uma pegada também forte nos anos 80, e o teu objeto é nessa linha, né, André? José? Cara, então eu separei três, por isso eu não estou em casa aqui, né? Eu separei três objetos. Um eu acho que vai ser útil, cara, porque vai ajudar a te escutar o teu Michael Jackson aí, cara. É o meu tocador de cassete aqui, o meu Walkman da Sony. Ele não foi comprado nos anos 80, embora ele seja dos anos 80, né? Porque nos anos 80 eu não tinha condições de comprar um troço desse. Primeiro, porque eu era criança, e segundo, porque isso era muito caro, cara. Com a inflação a 1000%, comprar um Walkman não era uma possibilidade. Cara, que eu fui comprar muito tempo depois no Mercado Livre, para poder ouvir as fitas que eu tinha guardadas. As fitas, sim, eu tinha guardado. Aí eu lembrei de um outro aspecto, nós estávamos falando dos blockbusters. Né? E eu lembrei de um blockbuster em especial que arrebatou muita gente e que tem uma ligação também, o próprio termo blockbuster, eu estava falando para o Douglas antes, né? Ele vem do meio militar, né? Blockbuster foi como os britânicos se referiam à bomba atômica, tipo um troço que destrói, é um bloco único que destrói tudo, né? Buster, é destruidor. E eu lembrei de um blockbuster famoso que estourou nos anos 70, que não foi um filme, mas foi a trilogia, e que foi um objeto de desejo para mim, e, inclusive eu cheguei a fazer esse desejo na época para o cometa Halley, né? A gente tinha essa coisa de olhar para as estrelas cadentes e fazer um desejo. Eu queria muito isso aqui, ó. Na época eu não podia comprar, né? Depois eu acabei, é uma X-Wings de Lego. O Lego também se popularizou bastante nos anos 80 e a X-Wings era objeto de desejo de todo jovenzinho dos anos 80 que assistiu o primeiro Star Wars. Né? Era um troço absurdamente fabuloso. E o meu terceiro objeto aqui, ele é uma relíquia, também é uma preciosidade. É um dos livros que me iniciou na literatura, né, do Ziraldo, Menino Maluquinho. Ele é dos anos 80. E, além do livro, que foi criado no início dos anos 80, eu tenho aqui o primeiro exemplar da revista, da HQ do Menino Maluquinho. Que legal. Essa aqui foi lançada em 89, um pouco depois. Eu tenho a coletânea completa aqui, né? Eu sou colecionador de gibi do Menino Maluquinho. Já troquei mensagens com o Ziraldo e tudo. Então, esses três objetos são, para mim, bastante simbólicos e significativos, né? Embora um deles não seja propriamente dos anos 80, né? Mas ele tem ligação com os, né? Uma vez que eu assistia aos filmes de Star Wars e sonhava e fazia pedidos às estrelas cadentes para poder ter esses objetos de desejo, né? Mas sim, a revistinha, essa aqui eu costumava adquirir ela com bastante frequência, até é bem curioso da gente olhar, quando eu olho a minha coletânea aqui, o valor dela, como oscila de mês para mês, né? A diferença era gritante, justamente por causa da inflação. Então é interessante que a gente pode fazer até uma análise da inflação do período, olhando o primeiro episódio, a primeira revistinha da série, olha se vocês vão cuidar aqui, é o maluquinho com uma máquina etiquetadora, porque ele estava lá no mercado dando a louca, querendo reetiquetar os preços, né? Ele era um dos fiscais do Sarney, cara, os caras que ficavam fiscalizando o preço no mercado. Então, até as HQs, elas nos ajudam a pensar o contexto e a avaliar a evolução histórica desse período. Muito bem, professor Anderson também tem um objeto para nos mostrar e chegou a ver o cometa Halley também? Foi um daqueles que tentou ficar lá olhando no céu para ver se enxergava alguma coisa? Não, na verdade, eu sou produto dos anos 80, né? Então, os anos 80 também, né, eu fui produzido nessa época. Então, eu vivi nessa transição entre 80 e 90, mas eu consumo até hoje muitos produtos, né? E eu não posso deixar de mencionar, né? Assim, que um dos grandes produtos, por exemplo, para mim, né, foi o Guns N' Roses, né? Sem sombra de dúvidas que o seu primeiro álbum ali, o Appetite for Destruction, sai em 87.
né, casualmente o ano que eu também nasci, né? Então os meus amigos, você vai falar na rádio sobre os anos 80? Não deixe de mencionar o Guns N' Roses, né? E que de fato me influenciou de uma forma muito, muito pesada, né? Eu trouxe algumas coisas, na verdade, para mostrar. Uma delas, por exemplo, que não é exatamente no formato em que eu consumia, que é o Dragon Ball, por exemplo, que já é produto de uma outra linha, né? Esse aqui já é um gibi que eu comprei posteriormente, mas que a galera vai lembrar aí que a gente assistia na televisão, né? E a gurizada mais jovem aí não faz ideia, né, do suspense que é você ter que esperar a semana seguinte ou o dia seguinte para poder assistir, né, o final da temporada. Hoje a galera faz uma maratona e tá tudo resolvido, né? E o suspense, ou quando não tinha uma notícia, um atravessamento, vinha um programa mais importante, e eles cortavam o desenho animado na cara dura, né? Então, os programas de desenho animado tinham vários blocos, né? Então, tinha lá diversos desenhos que apareciam. Uns você gostava mais, outros menos. Uns tinham que assistir igual. E normalmente os que a gente gostava ficava sempre pro final da programação. E às vezes eram cortados, né? A emissora cortava para passar uma notícia e era um pavor, né? Então, trouxe o Dragon Ball, também trouxe uma referência que também não é literária, né? De certa forma, que é a Turma da Mônica aí, né? Que foi uma grandíssima influência aí na minha educação, no meu letramento, né? E eu trouxe outra coisa mais curiosa, talvez, ainda, que não é desse período exatamente, mas que marca uma evolução nas telecomunicações, que é o cartão telefônico, né? Cartão telefônico. Essa aqui, aí eu me puxei, né? Porque nos anos 80 a gente tinha ficha ainda, né? Que era uma tecnologia ainda mais né? E aí depois surge, e aí eu tenho uma coleção de cartões telefônicos aqui, né? Então, e aí os cartões tinham toda uma tiragem, tinham todo um cuidado na sua produção, né? Então aqui tem um exemplo, né? E aí trouxe esses como objetos culturais aí, né? E para fazer um lembrete também, uma ponte também com a música aí que não pode deixar de ser citada, né? Verdade, verdade. Fabian, década de 80, a intensidade cultural que a gente mencionou aqui, o que mais te vem à cabeça se você fosse definir? Queria, claro, que você mostrasse uma foto que você trouxe, que eu acho que simboliza muito, até você citou o filme aqui fora do ar, né, que é Os Goonies, né, que é dos anos 80, e a foto que você tem ali é muito, eu não sei se foi quase plagiada do filme. Então, cara, falar da cultura dos anos 80, como já disseram, né, dá para fazer vários programas, dá para fazer uma série de podcasts, dá para falar de cinema, dá para falar de música, dá para falar de tudo, né? O José falou, por exemplo, da literatura, eu me lembro da coleção Vagalume, né, que era muito popular na época. Escaravelho do Diabo. Né? E até hoje, a minha filha de 12 anos, hoje ela lê a coleção Vagalume, né, porque ela voltou. Falar de cinema, nem se fala, né? Toda aquela parte, a obra, por exemplo, de um diretor que o pessoal não dá muita bola, mas que formou a personalidade de muita gente mundo afora, que foi o John Hughes, que é um cara que é conhecido pelos filmes que a gente via na sessão da tarde, tipo Curtindo a Vida Doidado, Clube dos Cinco, que eram filmes com uma temática bem adolescente da época, que para nós, que éramos adolescentes também, ela pegava muito forte, assim, sabe? Música, o Anderson falou, por exemplo, do Guns N' Roses, eu me lembro de uma passagem muito, muito característica, assim, da minha vida. Meu pai mora em Porto Alegre, eu ia passar as férias com ele, e eu escutei o Guns na Ipanema FM, na época. E pirei. E aí saí Porto Alegre atrás do disco. E não tinha, cara. Não tinha o disco do Guns em Porto Alegre. E a minha mãe estava passando férias em São Paulo, e eu liguei para ela na época, era uma fortuna tu ligar de Porto Alegre para São Paulo, e falei, mãe, me procura esse disco aí e tal, é assim, assim, assim. E ela achou em São Paulo o primeiro disco do Guns, porque em Porto Alegre não tinha. Então, fazendo uma relação com o acesso que a gente tem hoje, que em milésimos de segundos a gente tem o que a gente quiser escutar, né?
O Ike também mencionou a questão do acesso, como era legal naquela época tu ir atrás, tu garimpar essas coisas. A pesquisa era importante, né? Tu ir na Discolândia lá do Rude. Lá tinha o Guns, tenho certeza que tinha. Chegou antes. Cara, chegou bem depois. Mas era legal tu fazer essa garimpagem, sabe? Hoje, a gente tem um acesso muito, muito grande, mas eu não sei até que ponto isso não banalizou um pouco, sabe? A coisa. Aí a gente vê, assim, tanta coisa que se produzia naquela época e a valorização que a gente dava, né, de ir atrás dessas coisas. Por favor, mostre a foto, né? Sim. Eu fiz referência aqui. Eu já colecionei muita coisa na minha vida e me desfiz de muita coleção, vinil, gibi e tal. Então só sobrou foto dos anos 80 mesmo. E tem uma foto aqui que é muito engraçada, porque eu olho para a foto e eu me lembro de filmes tipo Goonies, tipo Conta Comigo, que era um filme bem conhecido da época. Muito legal. Né? É uma foto, vou mostrar aqui na câmera, ver se dá para ver. É uma foto da galera da catequese ao lado da Natividade no sábado à tarde. E aí dá para ver, por exemplo, ali que a Constantine... A moda, né? A moda tá ali, ó. Vê que tem um camarada nosso ali que tá com uma camisa vermelha em cima de uma camiseta amarela com uma calça azul. Então o pessoal não tinha muito critério de cor. Parece que a galera se vestia meio que no escuro, né? Mas quanto mais, melhor, né? Eu tenho uma outra foto, né? eu tenho uma outra foto, não sei se dá para ver, que eu tinha um outfit assim de ir em festa. Não sei se dá para ver, mas a roupa é toda amarela. E um amarelo, assim, né? Não é um amarelinho apastelado, é um negócio neon. É para identificar, melhor identificação na festa, né? E aí tem também o negócio da moda, tem a questão... Tem uma outra foto que eu tô receoso de mostrar. Mas tinha muito a questão dos tênis, né? Os tênis, nossa. Essa foto que eu trouxe aqui, eu tava com um Lecoq, que na época era um dos tênis da moda. Tinha os Adidas Marathon também, que a galera colecionava. Eram o mesmo tênis, mas com variações de cor. E aí o pessoal que tinha mais grana, assim, eles colecionavam. Então tinha o preto e amarelo, o azul e vermelho e assim por diante, né? É muito engraçado lembrar disso aí. Doutor Carlos Henrique François, suas lembranças da década de 80, desse exagero, na música, no cinema, o que vem à sua cabeça quando a gente fala dessa década? Primeiro eu quero me desculpar por não ter trazido nada. Primeiro porque eu não tenho muita coisa, também acabei me desfazendo de quase tudo dos anos 80. A ideia era passar em casa e pegar. Eu tenho uma guitarra dos anos 80, tenho uma Fender dos anos 80. Aí já estamos em outro nível, né? Mas que, obviamente, eu não comprei nos anos 80, porque uma Fender nos anos 80 era inacessível até para quem tinha dinheiro, quanto mais para quem não tinha. Mas não deu tempo de... Na época era só as Giannini, né? Giannini, Tonante. A qualidade do instrumento musical nacional era uma coisa abaixo da crítica. Assim. A gente fazia de teimoso música, mas era difícil. O equipamento a gente não conseguia nem ver. Quando alguém tinha para mostrar um equipamento estrangeiro, todo mundo corria. O cara ia na casa. O cara comprou uma guitarra, uma Fender. O cara ia na casa para conhecer. Para ver como é que era. Né? Isso... bem interessante. Na moda, eu me lembro, assim, da gente usar no verão uma coisa muito confortável, que era uma bermuda de veludo. Eu tenho uma colorida. As bermudas de veludo coloridas. Mostrar a foto. Olha aí. Nessa foto, esse cabeludo aqui sou eu ainda, que não tinha cabelo. E eu não sei se dá para ver, mas é uma bermuda de veludo, tipo... na altura que se usava na época, que era acima da coxa. E com o Lecoq nos pés, né? Sim. De cores assim, verde-limão. Cores laranja, excêntricas, exatamente. Né? No melhor estilo glam rock. Isso. Do ponto de vista de música, poxa vida, é tanta coisa, né? Em função do programa, até eu dei uma passada no Spotify esses dias e dei uma garimpada no top anos 80, assim. Poxa vida, quanta coisa boa se produziu naquela época, né? Assim, fases maravilhosas de bandas, dos Stones, do David Bowie, do Queen, né? De Michael Jackson, das melhores. Que surgiram na época, né? Smiths, The Cure, New Order, toda aquela
aquela turma que a gente escutava muito, né? Diesel Pois Mary é. Chain. Primeiro Rock in Rio ainda, né? Primeiro Rock in Rio em 85. Praticamente a primeira vez que essas grandes bandas assim fizeram um show, um primeiro realmente festival e praticamente assim, aquele contato, a gente, puxa, eles estão no Brasil, né? Olha só, tá o Não, a AC/DC gente no não Brasil, falava. tal. Aliás, estava no Brasil, atrás do Dr. François, lá tem 2 discos que o Rudy trouxe aqui para a gente mostrar. Vou pedir para ele colocar na câmera aqui também, para quem não viu ainda. Deixa eu ver se eu Que consigo. a Elis Regina, né, que infelizmente a morte dela é no início da década de 80, e o Fred Mercury, que morre em 91. Não. Fred Mercury morreu em 98. Não, Desculpa. 90, 91. Eu tava pensando em 81. morre em 91, mas ele vem, o Rock in Rio ainda tem todo um episódio, né, Não, e até o mote de vocês, né, do aniversário da rádio, o Barão Vermelho já fazia um certo sucesso na época, mas o show que eles fizeram no Rock in Rio foi antológico. Isso aí catapultou assim, o Barão Vermelho para outro nível de sucesso. E aí a gente tem também aqui o Cazuza, que é o mote do nosso aniversário, né? Aliás,